Hoje eu vou ensinar a fazer madeleine. O que é a madeleine? Madeleine é um pequeno biscoito que é feito nessa forminha aqui, ó. Tem essa opção de forminha mais maleável, de silicone, e também tem ela de metal ou de teflon, tá? A madeleine, ela tem que ser nessa forminha de concha, então ela tem que ter esse formato para se chamar madeleine. Senão ela é simplesmente um bolinho, porque a receita dela lembra muito a receita de um bolo normal. A diferença principal é a forma, tá bom? Me contem se vocês já conheciam madeleine. Eu postei a receita completa da madeleine lá no meu feed já, tá? Eu vou falar ela agora, mas de qualquer forma é só ir lá no feed depois e salvar. A receita básica da madeleine, vou até ler porque eu não sei de cabeça. São um ovo, 75 gramas de açúcar, 75 gramas de farinha peneirada, 4 gramas de fermento químico em pó, 60 gramas de manteiga em temperatura ambiente, uma colher de leite, que é mais ou menos 10 gramas de leite. Também tem mel, porque eu vou aromatizar ela com mel. A receita básica não leva mel na receita, mas essa eu tô colocando mel pra saborizar. E vou colocar também raspinhas de limão, então é raspa de um limão e uma colher de mel. Dá pra achar fácil as forminhas de madeleine nas lojas de confeitaria. A maioria das lojas de confeitaria tem essa forminha. Essa aqui às vezes é um pouco mais difícil, que é a de silicone. Mas a outra você acha fácil e com um preço bem acessível, ok, pessoal? Pegar a receita completa que também tá lá no feed. Não esquece de salvar a receita, porque ajuda também na hora de compartilhar. Já falei a receita completa pra vocês, lembrando que tá lá no feed. E agora eu vou começar. Eu vou fazer com mixer, mas podia ser com fouet também normal, ou com a batadeira, tá? Como eu tô fazendo uma quantidade tão pequenininha, eu resolvi fazer no mixer. Aqui eu vou colocar no meu bowl ovo, e açúcar refinado. E eu vou bater até formar um creminho. Mas basicamente eu vou bater eles até esbranquiçar esse ovo com açúcar. Ó, aqui meu creminho já tá ovo e açúcar, ele tá quase completamente misturado pra minha base da minha madeleine, tá? Mas eu preciso bater mais um pouquinho. Ó, então aqui eu já coloquei ovos, açúcar, bati até formar um creminho mais clarinho. E agora eu vou colocar a farinha e o fermento que eu já peneirei previamente, tá? Essa receita é bem fácil, vai ser bem rápido. Aqui foi. Não bato muito, porque eu não quero ativar o glúten da farinha. É só pra misturar mesmo. Legal. E agora eu vou colocar leite, manteiga, que tá em temperatura ambiente. Eu dei uma leve derretida nela. Lembrando que a manteiga tem que ser sem sal, tá, pessoal? Leite e mel. E vou colocar as raspinhas de limão. A receita base de madeleine não vai nem o mel nem o limão. Você pode aromatizar de várias outras coisas. Então, se eu quisesse fazer a de cereja, como eu contei pra vocês, eu poderia colocar pedacinhos de cereja. Eu vou até decorar na hora que eu for pôr na minha forminha de madeleine aqui, ó, com algumas cerejinhas pra vocês verem como é que fica o resultado. Aqui eu peguei meu limão, já tá lavado. E eu vou pôr a raspinha de limão. A tradicional, normalmente, vai raspa de limão siciliano. Eu tô usando o limão Tahiti mesmo, porque é o que eu tinha em casa.
Funciona bem também para aromatizar com as pastas saborizantes, tá, pessoal? E aqui eu venho e vou terminar de misturar. O meu forno já está pré-aquecendo. Pessoal, aqui ó, ela tá pronta. Eu vou levar ela pra gelar um pouquinho enquanto eu unto a minha forma. Uma coisa importante, uma dica que eu sempre falo. Essa receita, o ideal é que ela fique meia hora em geladeira, pra ela ficar um pouquinho mais firme e a hora que eu colocar no saco de confeitar, facilitar. Eu assando ela direto, igual eu vou fazer agora, ela não vai dar errado. Mas às vezes ela cresce um pouquinho menos e na hora de colocar acaba saindo um pouco mais. Então eu prefiro sempre deixar uma meia horinha. Na live eu vou pular essa etapa, mas em casa sempre faz para você poder trabalhar com essa meia hora. E essa receita você pode fazer num dia e usar ela no dia seguinte, que ela fica super bem, tá? Então não tem problema fazer, deixar um pouquinho e ir assando no dia seguinte. Passou disso já não é legal por causa do leite e do ovo, que acaba separando um pouco na receita, tá? E aqui eu vou mostrar a minha forminha de madeleine, lembrando que tem a de alumínio, que é mais fácil de vocês encontrarem. E eu vou untar ela, tá? E agora a hora de untar, eu vou untar com spray desmoldante. Pessoal, então toda vez que eu for usar o spray desmoldante, eu chacoalho o spray e coloco com uma distância na minha forma, pra facilitar, pra ela não ficar com muito spray, tá? Então aqui eu vou espirrar. Se eu não tiver o spray desmoldante, eu também posso usar um pouquinho de manteiga derretida com pincel, que funciona do mesmo jeito. Ó, então aqui já passei meu spray, vocês viram que a quantidade não pode ser muito grande para não fritar a receita, porque ele basicamente é uma gordura, um óleo, tá? Meu forno já tá pré-aquecido e eu vou colocar a minha massa no saco de confeitar, para facilitar agora na hora de colocar na minha forma, tá? Lembrando que se você tem tempo, diferente aqui da live, você vai deixar ela meia hora em geladeira para ela firmar um pouquinho e facilitar esse processo na hora de colocar. Ó, então eu tenho aqui minha massa pronta já. Ó, aqui eu tô colocando a minha massa no saco de confeitar. Normalmente, se sobra massa, eu deixo dentro do saco de confeitar mesmo para ir assando, que seja no dia seguinte. Então eu tenho minha forminha de madeleine já aqui. A minha massa que tá no saco de confeitar, o ideal é que ela tivesse descansado por meia hora. Eu tô fazendo de mel com limão, tá? Mas vocês podem fazer de vários sabores. Depois eu vou postar algumas ideias lá nos stories pra vocês de outros sabores que vocês podem usar com essa massa básica. Ó, você vê que ela é uma receita mais firminha. Facilita muito usar o saco de confeitar para não fazer sujeira aqui na minha forma, tá? Ela cresce bem porque ela vai fermento e ela fica gordinha aqui em cima e na parte de baixo vai ter esse formato de concha, que é característico da madeleine. Eu coloquei a história da madeleine lá nos meus stories. Quem não conhecer, dá uma olhadinha lá. Eu fiz uma receita com um ovo só e rendeu super bem, ó, a quantidade de massa que dá pra fazer várias vezes. Eu vou pegar uma cereja amarena e vou colocar em duas aqui. Aqui com a cereja amarena eu vou cortar ela do meio e vou colocar aqui pra decorar e dar um saborzinho diferente, um azedinho pra essa minha receita. Eu já levei pro forno a minha receita
e daqui a pouco eu vou tirar. É uns 4 a 6 minutos no máximo, ela já está assada. E com ela quente mesmo eu vou desenformar, tá? Desenformei, eu posso simplesmente já deixar numa grade para ela esfriar um pouquinho e já posso servir também, que ela fica bem. Aqui, ó, elas estão aqui bem douradinhas já deu ponto. Mas esse lado tá meio branquinho. Aqui eu vou tirando elas e já vou colocando pra esfriar aqui na minha grade. É uma massa bem delicadinha, pessoal. Mas ela fica muito saborosa. Com café, fica maravilhosa. Ela é bem fácil de fazer, os ingredientes são bem simples. Dá pra vocês fazerem rapidinho. E se não tiver a forminha de Madeleine, faz uma forminha de quadradinha também, pra vocês experimentarem a massa, porque vale a pena. Ó, essas que eu coloquei a cereja tem que assar um pouquinho mais. Ó, aqui elas estão prontas já, esfriando. Vou mostrar a parte de trás pra vocês. Que tem as marquinhas da concha. Foi super rápido, é uma média de 4 a 5 minutos, ela já tá pronta, essa minha leva de Madeleines. A única coisa que é um pouco limitante, que foi uma coisa que pra mim é uma limitação, eu comprei essa forma fora, ela tem aqui no Brasil, mas eu trouxe ela de fora. E eu comprei uma só. Não é uma ideia muito inteligente, pessoal. Quando forem comprar, já compra uma quantidade um pouco melhor, porque essa receita ela rende bem. Então se eu compro uma só, o que acontece? Eu tenho que esperar que ela sair para poder fazer a outra. E isso é mais complicado. Se eu quiser assar uma próxima leva agora, eu não preciso nem untar. Ela já tem gordura o suficiente aqui para eu simplesmente encher ela e colocar no forno. E agora, a hora da tortura, né? Vou experimentar uma para vocês darem uma olhada na massa. Ó, vou abrir a massa para vocês verem. Ela fica uma crostinha mais crocante do lado e bem macia e super aromática por causa do mel e do limão. Eu só encontrei essa manteiga Teixeira aqui perto de casa. Pessoalmente, não é uma manteiga que eu gosto de usar. Eu gosto muito de usar a Itambé, a manteiga Carrefour ou a Sereníssima. Mas como era única, eu acabei usando ela. Eu consigo perceber um fundinho do gosto da manteiga na minha receita, que é aquele cheiro mais forte que a manteiga aviação, por exemplo, tem, que é um tipo de manteiga que eu não gosto de usar. Então, quando forem escolher manteigas, escolham manteigas que o único ingrediente é o creme de leite, não tem nada nela, nem corante, nem nenhum outro conservante. E segunda coisa, manteigas que sejam mais neutras. Então, a Itambé é muito boa. Eu usei a manteiga paulista, que é muito boa também, e funciona super bem para doces. Então, vamos para essas opções porque ela tem um sabor menos residual. Vou mostrar aqui a de cereja. Ela estourou um pouquinho embaixo, que acho que a minha cereja eu coloquei com um pouquinho de calda. O ideal é que eu tivesse tirado um pouco dessa calda, ou picado e colocado no meio, mas fica muito boa. Gente, vocês não têm ideia dessa aqui de cereja. Ela ficou o sabor do limão na receita, e a hora que você morde tem um azedinho da cereja amarena, que é maravilhosa, então vale super a pena. Ó, eu usei pouquíssimo dela pra fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 unidades. Essa receita aqui, ela deve render, então, 2, 30... deve render umas 65 unidades desse tamanho pequenininho, tá? Então ela rende muito bem com um ovo só. Forno elétrico deixa em que temperatura? 180 também, Thaís. Você vai deixar ele pré-aquecendo a 185 normalmente, para que tenha uma queda na hora que você abre a porta do forno, e coloca ele a 180. A primeira vez você pode ver o tempo, quanto tempo demora, mas em média é de 4 a 6 minutos. Aqui foi muito rápido, e olha que o meu forno não é muito regulado, porque é o forno a gás, então a parte de trás acaba saindo um pouco mais rápido que a parte da frente. Mas de maneira geral, 4 a 5 minutos
já é o suficiente. E eu vou comer mais uma pra finalizar nossa live.